palavra que o Senhor colocou no meu coração é Mateus 6,6, que diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, quem vê o que está oculto, te recompensará. Aleluias. Como nós podemos ver, meus irmãos, essa palavra aqui em Mateus, o Senhor está falando sobre o secreto. O que é o secreto? Aleluias. O secreto não é somente nós fecharmos a nossa porta do nosso quarto e entrarmos. A palavra está falando exatamente assim. Mas o que importa mais nesta palavra aqui que o Senhor falou é o secreto. Aleluias. Porque, meus irmãos, a partir do secreto é onde nós conhecer Jesus. Quando nós buscamos o secreto com Deus, nós começamos a entender mais sobre Ele. Aleluia, santo é o nome de Jesus, Deus poderoso. Quando nós começamos a buscar o secreto, nós começamos automaticamente a se aproximar mais de Deus, se aproximar mais da sua presença. Aleluias. Porque não tem como nós sermos usados por Deus se nós não buscamos Ele. Aleluias. Então nós temos que ter um secreto com Ele. Preparar, ou seja, uma hora, um lugar, para falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para você fazer a tua vontade, contar os seus problemas, contar os seus sonhos, contar o que você planejou. Aleluia. Porque se nós fizer dessa forma, as coisas começam a dar certo na nossa vida. Aleluia. Porque nós estamos passando nossos sonhos, nós estamos passando o que nós almejamos para Deus. Aleluia. Então nós temos que entregar, falar: Senhor, o que o Senhor acha disso? Senhor, o que o Senhor acha de eu fazer isso? Temos que conversar mesmo. Não precisa você ficar querendo pregar para Deus: Senhor, abençoa minha vida. Não. Se abra no particular, se abra no secreto para Deus. Aleluia. Que Ele te responderá. Santo é o nome de Jesus. E esse é o secreto, meus irmãos. O secreto nos aproxima da presença dEle. O secreto, quando nós começamos a se aproximar do secreto com Deus, nós começamos a se afastar das coisas ruins. Aleluia. Porque o Senhor, Ele vai nos dando discernimento para nós entender. Porque muitas das vezes o inimigo, ele cega a nossa mente. Ele cega os nossos pensamentos para nós passarmos despercebido e não ver que ali é um prato a qual Ele colocou para que você possa cair, para que Ele possa envergonhar o seu nome, porque o prazer dele é esse, é envergonhar o seu nome. Aleluia. O inimigo, ele começa a se fazer de amigo para aquelas pessoas que não conhecem Jesus. E tem pessoas que começam a sacrificar animais, que faz várias coisas. Aleluia, santo é o nome de Jesus. E ele começa a usar. E quando ele vê que aquela pessoa não serve mais para ele, santo é o nome de Jesus, ele descarta no lixo. Ele joga no lixo, finge que não conhece. Sabe por quê? Porque ele não está nem aí para o ser humano. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Santo é o nome de Jesus. Deus poderoso. Mas o inimigo, ele pega e descarta, joga no lixo e esquece. E a pessoa começa a aparecer doença. A pessoa começa a aparecer coisas que não tem mais cura.
aleluia, começa a ficar enfermo e não consegue achar solução, não consegue achar a forma de sair daquele ambiente, a forma de sair daquele lugar onde ele colocou, o fundo do poço chamado, aleluia, santo é o nome de Jesus. Mas deixa eu te falar, o inimigo ele pega e te descarta, mas Jesus ele é tão bom, ele é tão amoroso com o seu filho, que mesmo o seu filho desprezando ele, mesmo o seu filho esquecendo dele, ele pega o seu filho do lixo, ele pega o seu filho, ele começa ele começa a pegar o seu filho do lixo, aleluia, e começa a levantar ele, ao ponto de que pessoas que olharam para você falar, por que que ele está diferente, por que que ela está diferente, aleluia. E eles entenderão que a presença de Deus, porque a presença de Deus muda tudo. A presença de Deus transforma o ambiente. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Eu sou muito grato por servir esse Deus. Eu sou muito grato por adorar esse Deus maravilhoso. O Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que restaura. Aleluia, santo é o nome de Jesus. E tem muitas pessoas que têm até dúvida do que Deus pode fazer. Aleluia. E eu já falei e repito, o Senhor falou comigo. E Ele levantará uma geração que prega com excelência, uma geração que prega a verdade. Aleluia. Que é direcionada direto do coração de Deus. Deus, Ele levantará uma geração. Porque enquanto tem pessoas que estão falando assim, essa geração está perdida, essa geração não tem mais jeito. Sabe por que ela não tem mais jeito? Ela não tem jeito enquanto não conhecer a voz de Deus. Quando ela conhecer a voz do Senhor, ela é transformada, ela é restaurada. Não importa o quão fundo esteja de Deus, o quão distante esteja de Deus essa vida. Aleluia. O Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que batiza, o Senhor é aquele que levanta. Aleluia. E eu creio que Deus nessa noite está levantando pessoas que estavam prestes a cair. E o Senhor está levantando, está dizendo: filho, eu estou te levantando, porque o inimigo ele não terá poder sobre a sua vida, ele não terá poder sobre a sua casa. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Porque aonde Deus chega, o inimigo tem que bater em retirada. Aonde Deus chega, o ambiente é mudado. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Aonde Ele chega, o ambiente é transformado. Aleluia. Porque o Senhor, Ele está nos levantando para nós sermos luz. Para onde estiver treva, seja no trabalho, seja onde você for, a luz vai começar a candear. Aleluias. E o Senhor está derramando azeite sobre vidas aqui nesta noite. O Senhor está derramando o seu azeite sobre pessoas. Aleluia, santo é o nome de Jesus. E esse azeite, ele vai começar a transbordar. Aleluia. Vida que quando você começar a se aproximar, vidas serão resgatadas, vidas serão transformadas, porque esse é o Evangelho. Você já percebeu quantas pessoas é resgatada das drogas, das bebidas, do tráfico? Somente o Evangelho é capaz de fazer isso. Somente Jesus é capaz de fazer isso. Aleluia. Transformar a vida, restaurar a vida, pegar o que estava no lixo, começar a reciclar. Aleluia. Só Jesus ele faz isso, meus irmãos. Eu sei que algo pode ter roubado a sua fé.
Pessoas podem ter te magoado na igreja, porque hoje tem muito isso. Pessoas que estão matando o seu próprio irmão com palavras, com ações, antes de ajudar, dar uma palavra de conforto, tentar ajudar. Aleluias. Tem pessoas que têm desistido do evangelho por conta de pessoas. Por conta de pessoas que matou, cortou a raiz. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Mas deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, que você possa olhar somente a Cristo. Cristo, ele merece a sua adoração. Cristo, ele merece a sua intimidade com ele. Porque você lembra que nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados. E ele veio ao mundo com o propósito de salvar os seus filhos. E hoje nós temos a liberdade de escolher se queremos adorar Cristo ou não. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Porque quando Jesus ele morreu naquela cruz, o seu precioso sangue, nós somos comprados com sangue. Nós somos comprados com sangue precioso. O sangue de Cristo, aleluia, santo é o nome de Jesus. Ele derramou o seu santo sangue naquela cruz do Calvário. E no terceiro dia ele ressuscitou. E ele subiu ao céu, deixou o seu Consolador. E a Bíblia fala que ele está preparando vários lugares para nós, porque na casa do Pai tem muitas moradas. Aleluia.